você está montando o PC, uma das coisas que você realmente deve obedecer é o seu orçamento. E tem muita gente que monta o PC com um orçamento bem apertado, ou seja, o cara quer economizar o máximo possível. Se der para economizar R$10, R$15 ou R$2 numa peça, ele vai economizar para chegar no orçamento, naquilo que ele consegue pagar. Usado! E muitas vezes a gente acaba procurando as opções mais baratas dos produtos que nós queremos comprar. Por exemplo, se eu quero comprar uma placa de vídeo, eu quero comprar uma RX 580 e de repente eu tenho um modelo de 4 GB, por que não? Se o desempenho é bem próximo, como a gente já viu aqui em alguns testes, por que não escolher um modelo de 4 GB? Em relação à memória, se eu vou pegar 8 GB é o suficiente, para que eu vou gastar com 16? Se desse para gastar com 4, eu gastava com 4, né? Mas se eu consigo rodar com 8, para que investir mais? Aqui é um lugar que você pode economizar no seu orçamento. Mas será que você não está fazendo uma combinação explosiva com uma placa de vídeo com apenas 4 GB de VRAM e 8 GB de memória? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo. Se você tem pouco espaço na bancada e procura um teclado bom, bonito e eficiente, o modelo Hermes Z2 da Gandias é uma boa opção. Seu design compacto tem keyless garantem conforto e durabilidade. Seus switches são Huano Blue, de respostas rápidas e relativamente silenciosos. Além disso, o teclado Gandias Hermes Z2 possui iluminação Rainbow com 7 cores disponíveis e configuráveis e 6 teclas com funções multimídia. Saia na frente de seus adversários com o Gandias Hermes E2. Confira mais no link na descrição. Essa situação é uma que vocês comentam bastante nos vídeos. Por que você está testando com tanta memória RAM? Eu não tenho tudo isso de memória RAM aqui no meu sistema. E vocês têm razão. Na verdade, nós testamos aqui com memória de sobra normalmente no sistema. Porque normalmente a gente está testando o setup como um todo. E isso acontece porque quando eu vou testar uma placa de vídeo nesse setup, tem um grande risco de o resultado ser alterado por conta desse pequeno detalhe. Como eu disse para vocês, na hora de escolher os componentes, às vezes a gente pode cometer alguns deslizes. Algumas das opções podem acabar te prejudicando depois que você já montou o PC e são escolhas bem fáceis de fazer, mas que a gente acaba passando despercebido. Eu vi lá no canal daquele maluco e rodava muito bem. Eu fiz alguns testes aqui com a RX 580 de 4 GB e apenas 8 GB de memória DDR4 2400. A plataforma usada foi a do Ryzen 5 2600 utilizando um Cooler Box. Eu testei numa X370 Taishi da ASRock. Para armazenamento eu utilizei um SSD de 240 GB da HyperX e um HD de 1 TB, além de um SSD de 500 GB NVMe da Samsung. Para fonte eu utilizei uma GX 750 da Cooler Master. Algumas observações aqui, provavelmente se você não é muito entusiasta, tem alguns detalhes na nossa bancada que são um pouco exagerados, como a quantidade de SSDs, já que apenas um SSD para rodar o sistema operacional ou para colocar seus jogos já seria suficiente para uma plataforma intermediária, ou mesmo a nossa fonte de 750 watts para uma placa de vídeo como a RX 580, que com uma fonte de 500 watts daria tranquilamente, mas essas são medidas apenas para uma bancada de testes. Antes de alguém falar por que não com 4 GB, porque se você montou um PC com 4 GB, esse é o seu problema e você pode encerrar o vídeo por aqui. Vai lá, compra mais 4 GB ou troca por um pente de 8 GB. E se você é dessa galera que estava sempre aqui nos vídeos comentando da quantidade de memória RAM, saiba que você sim está certo. Em alguns casos vai faltar memória RAM porque o sistema não vai ter de onde compartilhar, principalmente quando nós falamos de uma placa de vídeo de 4 GB. Em Assassin's Creed Odyssey nós vemos aqui uma clara diferença na utilização com 16 GB de RAM e com 8 GB de RAM. A média ficou na casa dos 45 FPS com 16 GB, enquanto que com apenas 8 GB nós temos 37 de média. As mínimas também sofreram um grande impacto. Enquanto nós temos 32 com 16 GB, nós temos apenas 24 com 8 GB de memória. Mesmo em casos onde parece que a média não está sendo influenciada e, portanto, você não está perdendo nada com isso, já que o sistema mostra que está utilizando memória RAM e VRAM, mas ainda sobra um pouquinho, na verdade você está sendo sim prejudicado. Em Battlefield 5, por exemplo, nós temos 72 de média com 16 GB e 70 de média com 8 GB, o que pode mostrar uma situação que aparentemente é normal. Mas quando nós partimos para o multiplayer, nós conseguimos sentir onde está essa diferença. No Battlefield 5, a mínima com 16 GB de RAM é 58 FPS, enquanto que com 8 GB nós temos apenas 50. E conforme eu observei, no multiplayer você consegue notar mais, porque existe um uso maior de memória RAM e mesmo de VRAM. Então você nota esse gargalo da falta de memória de vídeo, da falta de memória no sistema como um todo. Em Far Cry 5 o impacto pode não parecer tão grande, já que nós saímos de 69
para 63 de média com apenas 8 GB. Mas novamente nós temos problemas com o frame time, com a estabilidade do jogo, quando a mínima cai dos 58 para 49 FPS. GTA V é um desses poucos casos onde a utilização de VRAM não é tão alta e a de memória RAM também não é tão elevada. Portanto, os 4 GB de memória de vídeo e os 8 GB de memória RAM no sistema são suficientes para manter basicamente a mesma média. Aqui nós temos uma média de 60 FPS com 16 GB e 58 com 8 GB, e mínima de 43 FPS com 16 e 42 FPS com 8 GB, então fica basicamente na margem de erro dos testes. Em Rainbow Six Siege é um daqueles casos onde parece que não é um impacto tão grande, já que nós já tínhamos uma média de 147 FPS com 16 GB, mas caímos apenas para 140, ou seja, perfeitamente jogável, e as mínimas caíram de 100 para 94, então parece que é um impacto que você pode até conviver com ele. Mas acontece que nós estamos falando apenas do benchmark. Quando você vai para o gameplay, você sente o impacto. Afinal, nós temos ali muito mais coisas acontecendo por um período de tempo maior. E mesmo que a média de FPS pareça um pouco elevada, na verdade você vai sofrer com as mínimas, com as quedas, com aquelas enroscadas e com a fluidez do seu jogo, que é bem importante mesmo num jogo como Rainbow Six Siege. Nesse caso, a VRAM até é suficiente, mas a memória RAM começa a ficar bem no limite. Quando trabalha no limite, a gente pode encontrar algum tipo de stuttering ou um tipo de prejuízo durante a partida em games competitivos. Isso impacta bastante. Em alguns games, a gente imagina que a memória de vídeo nem vai ser suficiente, mesmo que você tivesse 16 GB de RAM, como é o caso do Resident Evil 2, já que você coloca lá as configurações no máximo, ele pede para alocar até 12 GB de VRAM. Na prática a gente viu que não é bem assim. Quando você tem VRAM ele realmente aloca, mas quando você não tem ele até que gerencia bem. O que parece no nosso benchmark. Mas na verdade, como eu constatei no gameplay, depois que você passa um tempo jogando, ele vai rapidamente enchendo a sua memória de vídeo e começa a compartilhar memória RAM. E chega uma hora que o sistema todo está sobrecarregado. Shadow of the Tomb Raider é mais ou menos igual, já que no benchmark parece que está tudo bem, já que você tem uma penalização bem pequena nas médias e mínimas. Com 16 GB de RAM nós temos 62 FPS de média contra 59 com 8 GB dentro da margem de erro, e a mínima cai de 47 com 16 GB para 43 com 8 GB. Mas na prática é bem diferente, já que você começa a jogar e o mesmo ocorre. Se você chega em áreas mais populosas, você começa a encontrar mais elementos no mapa e a sua memória RAM começa a encher, assim como a sua memória de vídeo, a ponto de você começar a sofrer com stuttering e travadinhas por falta de memória RAM e memória de vídeo. O mesmo acontece em The Division 2, onde nós temos uma média de 53 FPS com 16 GB de RAM e 48 com 8 GB, e mínima de 42 com 16 GB e 39 com 8 GB. Então tá próximo de uma margem de erro, mas você já começa a sentir uma penalização na média e também na mínima. E esse é outro jogo que vai alocando recursos de monte conforme ele tem disponível no sistema. Mas e aí, Robson, como é que eu faço? Não dá para montar então placa de vídeo de 4 GB com 8 GB de memória? Bom, nós temos algumas ressalvas e algumas situações para exemplificar a dificuldade que você pode ou não encontrar. Alguns games como CSGO, por exemplo, são games que não utilizam muita VRAM e nem mesmo memória RAM. Jogos de eSports como League of Legends, Dota 2 não exigem tanto de memória, tanto de vídeo quanto memória RAM. Existe ainda uma outra observação a se fazer. Os testes aqui foram feitos no preset Ultra, tanto que tem alguns games que não rodam sequer próximo dos 60 FPS. Isso acontece bastante. Apesar de nós termos uma variação da RX 580 com 8 GB, mesmo a variação de 8 GB não é exatamente uma placa adequada hoje em dia para rodar os últimos lançamentos com tudo no Ultra. Talvez no High ou Very High nós conseguimos rodar. O que, nesse caso, acaba chegando bem próximo da realidade mesmo do modelo de 4 GB. A opção mais óbvia seria comprar mais memória RAM, mas isso resolve só uma parte do problema. O que nós encontramos de stuttering, tanto com 16 GB quanto com 8 GB, é devido à falta de VRAM e falta de memória RAM. Quando você tem pouca memória de vídeo, o seu sistema acaba começando a alocar um pouco da memória RAM para a memória de vídeo, uma memória que é mais lenta e automaticamente você já tem um prejuízo de desempenho. Isso se acentua mais quando você tem a sua memória RAM cheia e ela começa a compartilhar no seu disco, fazer cache no seu disco, ou seja, começa a compartilhar informações no seu disco. No nosso caso, nós temos um SSD que ainda é muito mais lento do que uma memória RAM, mas é muito mais rápido do que um HD. Se isso acontecer com HD, a lentidão vai ser ainda maior, você vai sentir sem dúvida. E talvez os números não te mostrem a experiência, por isso que eu preciso falar para vocês. É ruim a experiência.
Eu fiz questão de mostrar para vocês o gameplay, o frame time e observar principalmente as mínimas para você entender que a fluidez do jogo você vai sentir isso no mouse. É aquilo de você virar o personagem e ele dar aquela travada. Tenha em mente que quando você está economizando nesse sentido, economizando num setup com VRAM e com memória RAM, ou seja, uma placa de vídeo com menos memória e economizando um pouco na memória RAM, você tem que ter certas limitações. Em alguns games você simplesmente não vai colocar no Ultra. Nossa, Robson, mas pô, montar um PC caro desse para não rodar no Ultra? Sim, amigos, dá para viver sem rodar tudo no talo. Existem algumas opções, algumas configurações gráficas que pesam mais na VRAM. Isso é bem fácil de localizar em alguns games onde você tem aquela barrinha da utilização de VRAM. A primeira dica é: não chegue no limite da VRAM. Tente fazer um equilíbrio nas configurações gráficas para que não atinja o máximo de utilização da sua VRAM ou deixe uma folga para que isso não comece a fazer um cache na sua memória. Em relação à memória RAM já é um pouco mais complicado. Existem games que mesmo em configurações mais baixas ainda exigem mais memória RAM, o que não é problema, já que, como eu mostrei aqui em alguns testes, 8 GB ainda é suficiente, salvos alguns casos onde já fica bem no limite, você pode começar a sentir um pouco de prejuízo de desempenho justamente por esse compartilhamento de memória toda do sistema, de memórias mais rápidas com mais lentas. E o principal e essencial é entender que quando você está comprando uma placa de vídeo com menos VRAM, você já tem a limitação da própria GPU. Tem muita gente que fala, não, mas eu vou pegar 8 GB porque daí eu consigo rodar no talo. Não é bem verdade. Em games como, por exemplo, The Division 2, mesmo com 8 GB de VRAM, você não vai conseguir rodar no talo. Então o mais importante é você entender a limitação do seu sistema. Sim, é possível economizar na VRAM, é possível economizar na memória RAM, mas tenha em mente as limitações que você vai trazer junto. E segundo, diminuir a quantidade de aplicativos em segundo plano. Já que nós estamos lidando com um sistema que está dentro do orçamento, você também tem que levar a memória, a utilização da memória de forma mais consciente. Então evite muitos programas em background. Como vocês viram aí, se você colocar programas em segundo plano, a utilização de memória RAM vai lá em cima, o compartilhamento de memória estoura e aí você tem sim um prejuízo na sua experiência como um todo. Então, tente utilizar o mínimo e de forma racional. Monitore, preferencialmente, para não deixar chegar no limite. Porque às vezes fala assim, não, ainda tem uma folguinha, está usando 7.6 e na verdade já começou a fazer compartilhamento com o seu sistema e você está tendo um prejuízo. Então, tente monitorar somente para encontrar o equilíbrio e depois, pelo amor de Deus, desligue o MSI Afterburner. Isso é uma droga muito perigosa, da qual eu tenho certeza que você não vai conseguir sair depois. Ninguém me avisou antes, agora é tarde. Então, eu queria deixar essa dica para vocês e dizer que sim, é possível sobreviver com 8 GB de memória RAM e 4 GB de VRAM, mas é preciso viver perigosamente no limite e saber lidar com os riscos, equilibrando um pouco aí o seu sistema. Mas eu quero saber de você. Você compraria um sistema nessa configuração ou você investiria um pouquinho mais em memória RAM ou investiria um pouco mais em uma placa de vídeo com mais memória de vídeo? O que você faria? Viveria no limite ou investiria em um dos dois lados? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, faça como meu amigo Motoboy e inscreva-se no canal. Não precisa passar todo dia aqui que eu vou gravar vídeo no horário certinho, agora são exatamente 00:25. Mas você pode voltar aqui toda semana que nós temos novos vídeos para vocês. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!